Tem o diretor de governança clínica do estado, do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Gandem. Primeiro, eu queria agradecer ao Fernando, porque se não fosse o Sírio-Libanês, eu estava morto. Estava morto e 2 vezes, 3. Mas morto, morto mesmo. Primeiro que eu operei do pâncreas e fui salvo no Sírio-Libanês. Pelo doutor Marcel, Jucemura e toda a equipe. Equipe que eu digo é o hospital, desde o cara que limpa o hospital, a equipe inteira. Então, e depois coloquei 5 stents e depois tive um infarto e fui salvo graças à competência de todo o corpo clínico e também das pessoas que mantêm a limpeza do hospital. Se não caísse do Sírio, eu estava morto, tinha morrido. Isso é barbada. Então, agradeço aos médicos, ao meu amigo Calil, da VIUIP, doutor Jatene, pessoas que, se eu tivesse caído no SUS de antigamente, eu estava lascado. Em outros hospitais, de antigamente, eu estava lascado. Agora elogiam o SUS, que o SUS salvou o Brasil, porque meteram dinheiro do SUS. Por que não fizeram isso antes? Mas aí também você fala assim, os Estados Unidos também não tem nem sistema público de saúde. Não tem, mas a realidade americana é outra, né? Deveria ter, mas a realidade americana é outra. Agora, Itália, Alemanha, França, a Itália está sofrendo de novo. Ó. Parece que está aumentando as restrições. O mundo não estava preparado para uma doença virótica e ficou provado isso. Então, tomara que continue injetando dinheiro no SUS para que o SUS melhore e salve mais vidas. Mas é um prazer falar com o senhor. Eu estava ouvindo agora sobre a internação de crianças de até 9 anos nos hospitais públicos em UTI. No Sírio está acontecendo isso também? Tem criança internada em UTI ou não? Bom dia, Datena. Obrigado aí pelo convite. A gente notou um aumento de internações em crianças, mas não especificamente por causa de Covid. Comparando o mesmo período do ano passado, a gente teve uma evasão de crianças, né? Não vinha por pronto-socorro, as famílias não traziam por qualquer coisa. E a gente tinha uma baixa ocupação de leitos infantis. E este ano a gente notou este aumento, sim, felizmente ainda não por Covid, mas por outras síndromes virais e respiratórias que são comuns a partir desta época. Eu li muito tempo no começo da pandemia, não sei se o senhor estava ouvindo, em um jornal da França e depois no New York Times, primeiro no Le Parisien, depois o New York Times, que alguma coisa parecida com síndrome de Kawasaki estava sendo provocada nas crianças, exatamente pelo coronavírus. Tem algum quadro dessa doença aí no Sírio? A gente teve pouco, felizmente pouco. A doença pelo Covid desencadeia uma reação no sistema de coagulação e predispõe o organismo a ficar com mais tromboses, que pode acometer pulmão e outras artérias. A gente teve casos, sim, mas felizmente não um grande número. Bom, o senhor pode me informar, por gentileza, qual é a taxa de ocupação de UTI do Sírio-Libanês nesse momento agora? Em torno de 95% da TENA. A gente que tem hoje 211. Que é complicadíssimo, né, doutor? É complicadíssimo. É bastante. Né? 90... É bastante. O hospital contava com 460 leitos no meio do ano passado. A gente fez ampliações para poder acomodar a demanda. Hoje a gente conta com aproximadamente 560 leitos. E leitos de UTI, que normalmente eram 60 leitos, a gente foi ampliando áreas e tornando áreas que não eram de UTI em UTI, hoje em torno de 140 leitos. Mas temos 211 pacientes com Covid internado, é o nosso pico. No ano passado, o nosso pico tinha sido 160 pacientes. Então é quase um aumento de 50% da ocupação hospitalar com pacientes de Covid. Isso num hospital que é referência para a América Latina e para o mundo. Então, que sempre tem reserva da reserva da reserva, não é? Exatamente. Mas acho que é um fenômeno nacional. Hoje é um fenômeno nacional, né? No ano passado, a gente testemunhou clusters, áreas em que ia havendo um aumento da pandemia e o sistema conseguia relativamente acomodar regiões, estados, municípios. Hoje disseminou. Né? Nunca a gente teve um cenário parecido de demanda por leito hospitalar e leito crítico.
Uma das entrevistas mais dramáticas que eu fiz aqui foi com uma enfermeira brasileira que mora em Milão e que pegou o auge da pandemia lá. Ela dizia, olha, essa doença ela mata muito rapidamente, a pessoa chega, vai para a UTI, normalmente morre, é uma coisa que a gente nunca viu, e não havia as cepas que são consideradas mais virulentas e talvez mais letais. Não é a do Brasil, é do mundo inteiro. O vírus se modifica no mundo inteiro, é isso que está ocasionando a contaminação maior de novo na Itália. E ela disse que lá estava sendo feita a escolha de Sofia, que ela chorou várias vezes, chorou durante a entrevista, e que vários médicos choravam porque tinham que escolher quem é que ia sobreviver ou não. Aqui no Brasil está acontecendo isso? No Sírio está acontecendo isso? A gente, felizmente, não chegou a esse ponto aqui. Desde o começo da pandemia, a gente tem um comitê de bioética, composto por pessoas de diversos segmentos da sociedade, leigos, equipe médica, juristas, para traçar um protocolo, porque isso, em algum momento, poderia ter sido lançado. Felizmente, a gente não precisou, mas a gente assiste o que está acontecendo no Brasil, no momento em que você chega e não tem o recurso, ou não tem o ventilador, alguns deixam de ter o acesso ao tratamento merecido. A gente não chegou, felizmente, ainda a isso aqui. Pior que o UTI, não é só para o cara da Covid que está morrendo desesperadamente. É para um cara que, como eu, por exemplo, tive infarto, corro o risco de ter outro, porque eu tenho 6 stents. Eu não sei se eu chegar no hospital vai ter leite de UTI para mim, não sei. Você que está em casa não sabe também. O pior é que não é só para a Covid. A gente lamenta demasiadamente a morte das pessoas, o sofrimento das pessoas que estão com Covid. Mas não só pessoas que estão com Covid, que estão precisando de UTI e que não têm. Esse é o detalhe. Isso não significa que se você tiver um infarto, você não vai para o hospital. Você tem que sair correndo antes de ter um infarto. Quando estiver percebendo que estiver mal ou de um infarto, ou de um possível aneurisma, ou de uma doença grave, você que já tem uma doença grave e que sente que pode morrer, você tem que ir para o hospital. Se vão te atender adequadamente ou não, é outra coisa. Mas você tem que ir para o hospital. Agora, está acontecendo de faltar leito para quem tem doença que não seja Covid e que é fatal, tão fatal quanto a Covid, não, doutor? Datena, você tocou num ponto extremamente importante. Um paciente de Covid que necessita UTI fica em média 17 dias, um paciente crítico, com ventilação, então ele fica bastante tempo. Mas às vezes uma pessoa que está infartando, ela chega ao hospital, a gente chama de doenças tempo-sensíveis, ou um AVC, se você fizer a intervenção em menos de 60 minutos, uma hora, você muda o prognóstico. E às vezes você consegue tirar essa pessoa ou 2 dias de UTI. 1 ou 2 dias de UTI, se ficar um dia, muito. Eu tive infarto durante a cirurgia, fiquei um dia. O cara sai mais rápido. Né? Isso. Então, esse ponto que você levantou pessoas estão com medo de ir ao hospital se tiverem coisas muito sérias. A gente não quer que pessoas que tenham problemas menores procurem o hospital, mas numa situação dessa, muda a vida. Então, está lotado, mas a emergência ela está aberta e você tem que oferecer o melhor tratamento naquele momento para o paciente. Eu quase morri, não morri porque o Calil, o Davi, a equipe que me operou, é uma equipe fantástica, porque eu tive o infarto na mesa praticamente, de cirurgia, porque dos 5 stents que eu tinha colocado, 4 estavam entupidos, eu estava morrendo. E eu não queria operar de jeito nenhum. Aí o Calil falou, não, vai lá e tal. Mesmo porque eu tive que fazer a cirurgia semi-sedado, acordado, porque eu tinha comido, tinha bebido, não podia tomar sedação geral. Então foi um pesadelo, mas eu fui salvo, entendeu? Se eu não vou para o hospital, estou ferrado. E a Covid não estava naquela situação. Por que eu tive infarto? Porque eu tinha que voltar 6 meses depois da intervenção que me colocou 5 stents no coração. Quando veio a Covid, eu falei, eu não vou no hospital. Eu estou dando um depoimento pessoal. Eu falei, eu não vou. Eu vou fazer o exame depois. Me ferrei, porque eu estava tudo entupido. Eu corri um risco de ter morte súbita. Entendeu? Me ferrei. Só não morri porque caí aí. Mas me ferrei. Isso é um depoimento pessoal.
Agora está dando 6 meses, eu vou fazer o exame. Ah, mas o hospital está cheio de gente com Covid. O risco-benefício é que você tem que ir. Quem tem situação como a minha, um diabetes aí de 200, 300, quase todo dia, e controlando com insulina, não tem como o cara escapar. Quem tem 6 estentes e tem que fazer o exame, não tem como o cara escapar, o cara tem que ir. Pô, mas eu posso morrer de Covid. Mané, se você não morrer de Covid, você vai morrer do coração. Então é mais ou menos isso. Agora, o cara que tem uma gripezinha, que tá lá e que pode comunicar ao médico, eu tô com febre. Olha, então vamos seguir rapidamente aí. Aí você vai falando pro médico, ó, já passou a febre. Já passou isso, já passou aquilo. Ou um cara que, sei lá, bateu o dedão do pé e acha que quebrou, mas não quebrou. Tá podendo andar, não, tá tendo movimento no dedo. Não vai, porque tem gente que adora ir em médico, não vai em médico e hospital à toa. Mas se você tiver algum sintoma grave, principalmente precedido de doença crônica ou coisa grave que você já teve, meu irmão, corre para o hospital que o risco-benefício é muito grande. Você pode ser salvo. Ah, mas você pode pegar Covid? Pode, qualquer um de nós pode. Mas não é no hospital, não. Você pode pegar no ambiente de trabalho, pode pegar dentro da sua casa, pode pegar na rua, pode pegar em qualquer lugar. O hospital, o risco é maior? Não sei. O vice-presidente do Einstein disse que tinha mais medo de pegar Covid na casa dele do que no hospital, porque o hospital, apesar de estar superlotado, tem todos os procedimentos de segurança inimagináveis até pra gente. Agora, não é um lugar legal para você ir agora. Não é um lugar legal. Agora, se precisou, pelo amor de Deus, sai correndo para o hospital se você precisar, principalmente se tiver doença crônica e precedido de doença cardíaca e coisa parecida com AVC. Tem gente que tem AVC, que não opera, mas está lá com AVC. Se tiver alguma coisa que parece que o AVC está saindo que você começa a ter desmaio, corre para o hospital. Esse é um recado importante, que tem milhares de pessoas morrendo de Covid, mas tem muita gente morrendo em casa de doença que o hospital podia te salvar. Acho que é isso, né, doutor? A sua colocação foi perfeita. Amanhã a gente completa aqui 365 dias do primeiro caso de Covid e de um comitê de crise que foi instalado. A equipe vem ao hospital todos os dias. E os fluxos estão muito separados. Então, há um fluxo de atendimento para pacientes com Covid confirmado e suspeita de Covid, e há um fluxo para pacientes que têm confirmado um exame negativo. A outra coisa é que o profissional de saúde, eu brinco que é que nem o soldado vai para a guerra com a armadura preparada. A chance da gente pegar no nosso transporte, no meio, num grupo de pessoas fora da instituição, eu não estou com todo o equipamento de proteção que eu preciso. Mas aqui as equipes trabalham nesse sentido. A gente trabalha com a suspeita sempre. Então a gente não tem registrado infecção de pacientes que estão aqui por outros motivos. Isso é muito importante. Existe um controle da Comissão de Infecção Hospitalar muito rigoroso sobre isso. Todos os casos são acompanhados. E a sua fala foi: às vezes ele vai morrer do AVC, do infarto e do câncer, e ele não vai morrer do Covid, né? Então, essa é a mensagem muito importante que você trouxe para o seu público. Olha, muita gente, muitos médicos, enfermeiros, gente que trabalha no hospital, morreu na primeira onda porque o mundo não sabia o que era esse bicho. Agora estamos mais preparados para evitar a contaminação e evitar chegar no estágio mais grave, mas tem... No meio do caminho, como diria o poeta, tem uma pedra. A pedra é a variante, é a cepa. Como não há vacina, esse vírus vai se replicando e ele funciona de forma diferente em cada organismo. Nós transmitimos o bicho. Tá? Ele pula do meu corpo para o corpo do doutor, ele vai agir de forma diferente lá. E ele vai se replicar. No que ele se replica, ele erra no DNA dele. E aí a cepa variante, que dizem ser muito mais contagiosa, espalha com mais rapidez, responsável pela segunda onda no mundo inteiro e até de reinfecção. O cara que já teve Covid
da cepa original está pegando a reinfecção por essa cepa. O senhor tem notado que o aumento de mortes é realmente pela variante ou pelas variantes que existem? Não tem número suficiente ainda, Datena, para poder fazer esta afirmação. Eu acho que essa resposta, primeiro, de morbidade, mortalidade, de agressividade das outras cepas e de sensibilidade à vacina, a gente vai conseguir uma resposta daqui a alguns meses. Por enquanto é tudo inferência, né? A gente tem impressões, a gente não consegue fazer esta afirmação. Essa é a grande preocupação. A gente sempre tem que estar atento a isso. Mas a gente não consegue dizer que determinada cepa tem causado uma forma mais agressiva e fatal. Por enquanto, ainda faltam evidências. Olha, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu sei que muita gente não tem nem como cumprir as determinações que estão aí. Eu tenho uma informação de fonte muito importante que foi passado para o governador de São Paulo que o uso do transporte coletivo tem que ser em extrema necessidade. Isso foi decreto do secretário, foi decreto. E o governador deu como recomendação. Existe uma diferença muito grande entre decreto e recomendação. Decreto é não pode. Só deveria usar o transporte coletivo quem realmente pudesse. E o Dória botou isso como recomendação. É gozado. Ele disse que houve a ciência, e a ciência aconselha ele a botar o Estado em fase vermelha nas eleições, e ele não adota isso. Ele só adota depois das eleições. É claro que essas eleições propiciaram a contaminação e morte de muita gente. Não foi em São Paulo, foi no Brasil inteiro. Mas então não fala que tem foco na ciência e diz que não vai ouvir 2 caras do comitê de contingência e vai ouvir o todo. E se o cara que falou para ele botar o Estado em fase vermelha na época das eleições estivesse certo? Foi o mesmo cara que falou para mim que a gente ia passar os Estados Unidos em número de casos e mortos, que foi o Dr. Boulos. Ele recomendou ao Dória que decretasse fase vermelha nas eleições. Não decretou porque senão ele perderia as eleições com o Bruno Covas. E aí o que vale mais a pena? É você ganhar uma eleição ou salvar vidas? Para o político é aquele negócio que eu falei, o político tem que entender que poder é muito mais legal para você dar do que para receber. Você tem que deixar o seu ego de lado e dar ao invés de receber. É bíblico, mas vale-se totalmente para o governante. Esses caras têm muito mais ego do que dar ao povo, governar para o povo e pelo povo. E essas frases foram ditas por 2 grandes estadistas, uma usando um termo bíblico e a outra cunhando essa frase com base na realidade. Uma foi o Abraham Lincoln e a outra foi o Churchill, que passou por várias fases de poder. Bom, enfim, doutor, eu estava lendo essas frases do Churchill hoje de manhã e tem uma história, uma frase legal dele também, que é mais ou menos parecida com o passado. Ele pode não alterar o que está acontecendo exatamente agora, mas se você olhar o passado, você pode ter uma esperança, uma perspectiva do futuro. Nós já vivemos algo parecido sem vacina, e agora temos vacina. E agora parece que estão querendo liberar a vacina em profusão, porque melhor 50% do que zero, sendo segura, não é? Tem que aplicar e tem que tomar vacina. As pessoas têm que entender que tem que tomar vacina. Tem que tomar. Ah, mas olha, a vacina de Oxford, ela está provocando coagulação e tal em algumas pessoas, mas não é em todo mundo. Tem que tomar. Todo remédio, você toma uma aspirina, você pode morrer, mas ela pode salvar. Eu tomo uma aspirina todo dia, mais o anticoagulante que eu tenho que tomar. Se você for ler a bula do remédio, você não toma. Então, vem vacina, tem que tomar. Não vai nessa de mané que você, olha, eu acho que eu sou imune, porque até agora eu não peguei, porque eu peguei Covid, eu não preciso tomar. Não,
todo mundo tem que se vacinar. Então, baseado nessa história do Churchill, nós já vivemos isso com a gripe espanhola. É possível que com o tempo, porque a gente vai ter que atingir a imunidade de rebanho. Agora, sem vacina, a gente vai atingir de uma forma dolorosa. Vai morrer muito mais gente do que está morrendo aí. Mas o senhor tem uma perspectiva positiva, apesar do quadro ruim que nós estamos enfrentando, alguma coisa de otimismo que a gente possa passar para as pessoas agora, no momento mais difícil, né? Porque é uma tragédia que você tem que ter um alento e ver a luz no fim do túnel, porque se só der notícia ruim, nós estamos perdidos. Temos que falar a realidade? Claro que temos, mas nessa realidade a gente prevê que haja alguma perspectiva de, em algum momento, a gente sair disso. O Biden deu um discurso ontem nos Estados Unidos que em junho ou julho eles chegam próximo do que é a normalidade, mesmo usando máscara. Mas chegam próximo do que é a normalidade. A classe médica também vê essa perspectiva, a classe científica vê essa perspectiva baseado no que já aconteceu com a humanidade. Aconteceu agora há pouco, numa proporção muito menor, mas morreu muita gente de H1N1. Nós temos essa perspectiva, doutor? Eu acho que sim, Datena. A exemplo do que aconteceu com esse vírus no ano passado, nós tivemos um auge, houve uma retomada, inicialmente a situação estava controlada, a mobilização por leitos diminuiu, e a gente voltou a ter o que tem agora, porque a retomada foi geral. Agora a gente conta com a vacina. E se a gente seguir o que a ciência mostrou antigamente para a gente, aí vale para as outras doenças, varíola, sarampo, meningite, que a gente teve, enfim, não desta proporção, a ciência, a evidência mostra que, uma vez vacinando, uma vez usando medida de precaução, mesmo que você use por um ano e meio, máscara e medidas de higiene e distanciamento, a tendência é isso se equilibrar. Então a gente tem que ser otimista sim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito no momento. Ele é duro, é uma decisão dura, cada um tem que cuidar de si, e cuidar de si e preocupar com o próximo. Quando eu falo de si, é de cada um da sua família. A gente viu tragédias familiares em que uma pessoa pegou e levou para o resto da família. Infelizmente é assim, mas foi só um que saiu num dia, mas isso passou para várias pessoas involuntariamente. Então a gente tem que ser otimista. Estamos passando um dos piores momentos desde o início dessa pandemia no país. A vacina está aí, ela está indo num determinado ritmo, não importa isso, mas isso vai ter que evoluir e vai passar. Tomara, Deus lhe ouça e lhe proteja. Saúde ao senhor, aos nossos heróis da linha de frente, todos eles que compõem essa rede de atendimento, todos, sem exceção, todos. Né? Muito obrigado a todos vocês. A vocês do Sírio, então, obrigado pela minha vida, porque vocês me ajudaram a estar aqui falando, senão não estava. Muito obrigado a vocês e tenham um bom dia, doutor. Fica com Deus. Saúde e proteção. Obrigado e bom dia a todos nós.